Pai do Senhor, Igreja de Cristo. Estamos iniciando mais uma escola bíblica. Nesse trimestre estamos estudando a revista da Escola Dominical, que tem como título Atos dos Apóstolos até os confins da terra. A lição de número 9, que tem como tema Quando a Igreja Ora. Leitura bíblica está em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 25. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia, ou se você não tem a revista, né, você faz uso da Bíblia, se não propriamente na revista. O texto áureo está escrito assim: Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos capítulo 12, versículo 5. Verdade prática: uma igreja que ora continuamente faz a diferença no lugar onde está plantada. Então, essa é a vida da igreja. A igreja, uma igreja que se diz a igreja de Cristo, que ela não ora, ela não tem vida. Como é que a gente pode servir a alguém, fazer a obra de alguém, se a gente não conversa com essa pessoa para ela nos direcionar a fazer a tarefa que é do coração dela, né? Aquilo que está planejado por ela. Então, Deus, Ele é o projetor das nossas vidas, aquele que nos fez, que nos criou, e a sua obra, ela está designada inteiramente aos planos dele. Tudo que nós fazemos tem que estar de acordo com a sua vontade. E essa vontade nós vamos saber através de intimidade em oração e leitura da palavra de Deus. E assim, aonde quer que nós chegarmos para fazermos a sua obra, nós estamos fazendo a obra conforme Ele nos falar. A introdução fala lá em Atos capítulo 12, que é uma espécie de parêntese antes de Lucas continuar a falar sobre o avanço da igreja entre os gentios. Por que isso? Porque nós sabemos que esse fato da perseguição contra Tiago e contra Pedro não foi um fato isolado. Foram uma série de fatos, né? Desde o início a igreja ela vem sofrendo represália, vem sofrendo perseguição para que o evangelho não fosse expandido. E aí, em Atos 12, vem falar sobre o que Herodes fez contra Tiago e contra Pedro. Mas diz que lá em Atos capítulo 8 relata a primeira perseguição contra a igreja. Vejam lá bem no início, em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo, né, que a gente sabe que é o antigo nome de Paulo, né, que depois Paulo encontrou Jesus Cristo e foi transformado e se tornou um dos grandes apóstolos. Ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas e prendia nos cárceres homens e mulheres. Nesse período, Estevão foi apedrejado, foi morto. Então, eram coisas assim horrendas, era terrorismo, era coisas que nós podemos imaginar quanto foi doloroso, quanto foi sacrificoso a igreja passar por isso. Mas eles jamais podiam desistir, eles tinham a fé, eles tinham andado com Jesus, e agora Jesus Cristo já havia sido morto, já tinha sido ressuscitado, já estava ao céu, e eles criam que o Senhor havia dito para eles que o Espírito Santo ia ser derramado, e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja lá em Atos capítulo 2, e a partir de então veio transcorrendo a história da igreja com o revestimento de poder, com unção, com autoridade, com milagres, com tudo que o Senhor aconteceu na vida de Jesus, e eles foram testemunha viva disso. Agora seguia eles. Por que seguia eles? Porque eles creram e eles continuavam crendo em Jesus Cristo. E a missão era trazer o Evangelho até os dias atuais. E porque eles não desistiram, eles foram perseguidos, mas eles não desistiram. Hoje nós conhecemos a palavra de Deus, nós fomos libertos. E nós estamos aqui também com a mesma finalidade de levarmos adiante essa mensagem de transformação, de restauração, de vida,
de paz sobre as pessoas que precisam do Evangelho. Então nós jamais podemos sermos covardes, né? Podemos retroceder diante de lutas que se tornam tão pequenas, diante de tudo isso que a igreja primitiva passou, de tantas atrocidades, de serem presos e de serem mortos. Item primeiro fala o que Herodes pôde fazer. Atos 12, 1 ao 3. Ele pôde fazer Tiago passar, né, ao fio da espada, ou seja, Tiago foi decapitado, Tiago foi morto, foi perseguido e foi preso e foi morto. E ele vendo que era agradável o que ele tinha feito, ele tinha agradado aos judeus, porque judeus se tornou inimigo da igreja, porque judeus mataram Jesus, porque judeus conseguiram, né, que Jesus fosse morto. Eles não gostavam da igreja, eles não criam, porque o Messias para eles não era esse Messias que veio na época, um Messias pobre, né, um Messias que não tinha características de rei, se dizia rei, então eles não acreditavam nisso. Então eles achavam que Jesus era um farsante, né? Então por isso eles conseguiram que Jesus fosse sacrificado, né, na cruz do Calvário, mas tudo isso para se cumprir, porque Jesus precisava morrer por nós. Então o plano de Deus foi executado, né, e foi cumprido, porque nós tínhamos que ser salvos, mas eles conseguiram fazer isso, e no decorrer dos tempos eles continuavam a perseguir, né, a igreja. E Herodes queria agradá-los, então continuou perseguindo. E aí, assim como ele fez com Tiago, agora ele também tinha prendido a Pedro e colocado Pedro no cárcere. E quando aconteceu isso, era o tempo dos pães asmos. O que eram os pães asmos? Era uma festa que eles faziam um memorial para lembrar da passagem, ou seja, da libertação do povo de Israel do Egito. E como eles tinham que sair naquela época lá que eles estavam sendo cativos, tinha que ser rápido a saída deles, eles não podiam deixar esse pão cumprir o tempo ou seja, de fermentação, com aquele fermento que era colocado. Então eles tiveram que fazer um pão sem o fermento. E aí se originou o pão asmo. Então quando eles faziam essa festa, eles lembravam da pressa que eles tinham de ter saído dali. Era uma grande festividade da nação israelita que durava 7 semanas. Então vejam só que essa festa que tinha 7 dias, ou aliás 7 semanas, havia grande aglomeração de pessoas ali, vindo pessoas de todos os cantos, ou seja, os judeus, para fazer esse memorial, para fazer essa lembrança disso. E aí Herodes aproveitou, porque ele queria queria cativar os judeus, queria chamar a atenção dos judeus para ele, queria agradar os judeus. A perseguição política. Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então essa era a finalidade, era maltratar, era matar, era humilhar. O poderoso Herodes Agripa I é derrotado pela oração. A igreja passou por um momento difícil no início de sua história. Herodes Agripa I, que reinou de 10 a 44 depois de Cristo, governava a Judéia e a Samaria e moveu uma grande perseguição contra os cristãos. Prendeu alguns que pertenciam à igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, que está registrado lá em Atos capítulo 12, versículo 2. Depois prendeu também Pedro, com a intenção de fazer com ele o que havia feito com Tiago. Tratava-se então de uma ferrenha batalha, de um lado o Estado, de outro a Igreja. Era o poder político contra o poder religioso, o poder das armas contra o da oração, o poder da arrogância contra o da fé. Então, o inimigo que estava na vida, a gente sabe que é Satanás, na vida de Herodes, ele pretendia também a fazer o mesmo que fez com Tiago, era matar, né, Pedro. Mas
Pedro estava ali, ele estava tranquilo, ele estava guardado ali. E a igreja que sabia que ele estava lá, ela não estava à toa, preocupada, correndo de um lado para o outro, não. O que foi que a igreja fez? Ela foi e se colocou em oração para que Deus pudesse libertar a Pedro. Então, é isso, irmãos, que nós temos que fazer diante das grandes lutas. Jamais nos desesperarmos, ficarmos correndo da sala para a cozinha, agoniados. É certo que nós somos humanos e no momento que nós passamos por grandes lutas, a nossa atitude como seres limitados é esta, é ficar intranquilos, é ficar nervosos, mas nós temos que nos acalmar e lembrar que nós temos um Deus poderoso, lembrar que nós servimos a Jesus, que não importa qual seja a gravidade da situação, Ele é poderoso para nos tirar da situação, de quebrar aquele jugo, seja qual for a opressão. Vejam só que era de um cárcere comum, né? De uma prisão, de uma sala, de estar ali preso, encadeados. Mas nós sabemos que existem vários tipos de prisão de uma forma espiritual, que as pessoas estão aprisionadas, que mesmo elas estando livres de cadeias que não são visíveis, mas elas são opressas espiritualmente. E com a oração nós podemos tirar, nós podemos resgatar essas pessoas das trevas. Os seguidores de Jesus sofriam por sua fé. Então a gente vê essa realidade ainda nos dias de hoje, como eles sofriam por eles crerem em Jesus Cristo. A Igreja de Cristo ainda sofre muito. Ontem e hoje, essa é uma das marcas da verdadeira igreja. Os dias de refrigério e total ausência de problemas para a Igreja de Cristo ainda não chegaram. Aqui temos alguns exemplos de países que não permitem, que não dão liberdade para o cristianismo. Aí está o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Sudão e o Iêmen. Então vocês vejam aí que são alguns países que não permitem, então vocês vejam que na atualidade isso acontece. Há uma perseguição, né, contra a expansão do Evangelho, né, porque o inimigo ele sabe que ele já é derrotado, já não tem salvação para ele, está tudo perdido para ele e ele quer que as pessoas não conheçam a palavra de Deus. E nós precisamos orar por esta igreja. Nós não temos que estar somente preocupados com as nossas situações internas, muitas vezes. Às vezes a gente fica degladiando um contra o outro e não é isso, não é que Deus quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos essa visão ampla de vermos essas situações que acontecem, de pessoas que precisam de salvação, que o coração de Deus arde por almas, por salvação, e nós temos essa palavra para levar. E nós muitas vezes nos acabrunhamos, nos colocamos atrás de muralhas, nos escondemos e não temos a iniciativa de sermos pelo menos exemplo, porque por mais que a gente não tenha uma certa desenvoltura para falar, para sermos eloquentes, mas com exemplo, com bom caráter, de mudança, das pessoas saberem que nós somos de fato servos de Deus e ver a mudança na nossa vida e através das nossas atitudes essas pessoas possam mudar. Então, para isso nós precisamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo ele venha fazer uma obra regeneradora também em nós, começando por nós. A perseguição da igreja nos dias atuais. 1 em cada 12 adeptos ao cristianismo no mundo vive em países que odeiam cristãos. Nesses lugares, quem segue Jesus sofre perseguições, hostilidade e violência, pois a prática da religião é proibida por lei. A maior pauta de quem apreciava a liberdade no século XVII, tendo como grande expoente John Locke, era a separação entre Estado e Igreja, possibilitando liberdade de pensamento e crença, além de tolerância religiosa. Mas em pleno século XXI, ainda há dezenas de países em que preconceitos e discriminações religiosas se transformam em políticas de Estado,
graças à força e ao aparato estatal. Este texto trata especificamente da hostilidade a cristãos. Afinal, apenas no ano passado, ao menos 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos e mais de 700 igrejas foram depredadas, segundo a edição de 2020 do World Watch List. Então vocês vejam aqui que tem essa pequena nota falando, isso é bem atual, do que acontece com muitos cristãos por ainda professarem Jesus, por quererem levar a palavra de Deus. E nós estamos em um país livre, né, que podemos professar Jesus Cristo, podemos nos congregar, podemos pregar a palavra de Deus. Demos glórias ao Senhor por isso. Jamais nós devemos deixar de fazer a obra de Deus, em virtude de vermos tantos países aí que não se consegue fazer a obra do Senhor. O item 2, ele diz que Tiago, no capítulo 12, 2, que Herodes fez Tiago passar, né, ao fio da espada. Herodes Agripa I, sendo um político habilidoso, viu na perseguição à igreja a oportunidade de agradar os judeus nacionalistas que o rejeitavam por ser um idumeu, ou seja, da região da Palestina. Ou seja, o próprio Herodes, ele era um palestino e os judeus não se davam com a Palestina por brigas religiosas e por terras, por grandes áreas, né? Então, ele se constituiu, ele olhava que ele não era uma pessoa benquista por eles, então ele queria agradá-los e por isso ele aproveitava esses ajuntamentos dos judeus para ele fazer esse tipo de atrocidade contra o povo de Deus e trazer o povo para ele, agradar o povo. Sendo a igreja desprovida da simpatia dos judeus, Herodes Agripa I, para agradá-los, ordena execuções. Assim, Tiago é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi executado à espada em aproximadamente 44 d.C., Atos 12, do 1 ao 2, em razão de jogo político, ou seja, por agradar, por ele querer que o povo judeu gostasse dele, ele fez isso contra Tiago, contra a igreja do Senhor, mas não ficou impune. Herodes logo estaria diante do tribunal divino para ser julgado. Está em Atos capítulo 12, 21 ao 23, onde ele foi morto por um anjo do Senhor e foi comido por vermes por não ter dado glórias a Deus. Então ele mesmo, Herodes, ele se intitulava um Deus. E quando ele viu o povo aclamando, achando ele poderoso, aí que mesmo ele internalizou essa glória para ele. E Deus ordenou na pessoa de um anjo, né, que foi ali e ele foi exterminado, porque ele quis a glória para si, não deu glórias a Deus. A prisão de Pedro, Atos 12, 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, como ele tinha feito com Tiago, agora ele queria fazer com Pedro, mas ele não teve um êxito aí, porque a igreja estava em oração. Atos 2, 22 a 23. Pedro fala claramente aos judeus que eles entregassem Jesus à morte de cruz. Então aqui vocês vejam o que Herodes, né, tinha raiva, e também os judeus, porque os judeus tinham raiva, né, também de Pedro, porque Pedro aqui no seu grande discurso ele fala dessa causa. Então, para agradar aos judeus, porque os judeus estavam ofendidos com a declaração de Pedro, porque Pedro tinha dito que eles tinham matado Jesus e de fato eles fizeram isso, ele não gostava de Pedro. Aí Herodes foi e prendeu a Pedro para agradar. Segundo o ato de Herodes, ainda tentando agradar os judeus, foi mandar prender o apóstolo Pedro, que era claramente um dos principais líderes da igreja. Então Pedro agora estava adiante, conduzindo o povo do Senhor, e ele era um grande líder.
é querido por todos e pela igreja e por Jesus, e era muito usado. Na verdade, a acusação de seguir a Jesus era, na percepção dos discípulos, uma condecoração e um prêmio. Quantos de nós será que nós se sentiríamos felizes em sermos perseguidos? Na verdade, o que acontece muitas vezes é com a perseguição querer desistir. Mas para eles, quando eles se viam em perseguição, para eles era um privilégio, porque eles estavam sendo perseguidos por defender a fé e crer em Jesus Cristo. Agora, o que a gente viu anteriormente foi o que ele pôde fazer, o que Herodes pôde fazer. Agora, o que ele não pôde fazer? Atos 12, do 5 ao 7. Impedir a igreja de orar. Atos 12, 5. Então, o inimigo das nossas almas, isso ele não pode fazer. É impedir nós de orarmos. Tudo deve ser conhecido diante do Senhor através da oração, através de você que vai no teu lugar secreto. Você vai ali derramar o teu coração diante do Senhor, falar os teus sentimentos, falar de fato aquilo que tu está precisando, as tuas angústias, a tua dor, o teu problema, porque o Senhor ele é real. Muitas vezes no desespero a gente quer agir com as nossas próprias mãos, mas o Senhor fala lá no profundo do nosso coração, da nossa alma, e eu sou Jesus, eu estou aqui, e tu não vais falar comigo, tu não vais conversar comigo, e aí a gente volta, freia um pouco. É mesmo, o Senhor ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus da nossa vida, e a Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo, nós temos o tudo. Por mais que nos falte alguma coisa que seja cotidiana, que seja passageira, mas nós temos o tudo, porque nós temos a salvação de Jesus Cristo, e isso nos basta. Acho que nós servimos ao Senhor, as demais coisas Ele nos acrescenta. Então nós devemos olhar para o alvo, olhar para Jesus. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja não pôde pedir que Pedro fosse preso, não impediu que Tiago fosse decapitado, mas podia continuar orando. A oração não é preparação para a batalha, a oração é a própria batalha, que é travada em qualquer ambiente de luta. Ou seja, alguns pensam assim, eu vou orar para eu poder entrar naquela batalha, para poder eu conseguir chegar ali. Não. Na própria oração você vai conquistar as suas vitórias. É ali o momento de luta, é ali que vai conseguir quebrar as cadeias, tirar os obstáculos. E aí no reino espiritual você vai ter aquela tua conquista através da oração, através da fé. Porque é assim que acontece conosco, nós não somos pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais e vivemos de forma sobrenatural com o agir de Deus na nossa vida. Que só aquele que serve a Jesus, que professa Jesus, que tem uma experiência com Ele, uma experiência de intimidade, de oração, sabe o quanto é maravilhoso servirmos a Deus e quanto de fato Ele fala conosco, quanto de fato Ele resolve as causas que para nós são impossíveis, mas para Ele nada é impossível. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Os problemas são grandes, ore fervorosamente, as dificuldades parecem intransponíveis, ore incessantemente. Herodes não pôde impedir Pedro de dormir. Atos 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Vejam que era para ele estar desesperado, porque naquela noite ele ia ser apresentado para ser morto. Mas o que aconteceu com ele? Ele estava descansando, ele não estava preocupado, ele estava confiante. Porque se mesmo ele perdendo a vida dele, ele ia perder só o corpo, que ia morrer, o espírito ia se esvair, mas ele estaria com Deus. Mas
ele não estava preocupado, ele estava ali, preso, correntado. A oração da igreja em Atos 12:5, incessante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Não existe espiritualidade verdadeira sem vida de oração perseverante e contínua. É impossível vencermos o mundo, a carne e o diabo sem oração. Então vocês vejam aí porque que eles conseguiram o êxito na libertação de Pedro. E é uma igreja que tinha uma oração comunitária de Atos 12:5. Fala que eles estavam unânimes, estavam unidos em oração naquela noite em que Pedro estava ali no cárcere. E em meio a tudo aquilo, ele estava descansando, ele estava confiante no Senhor, que embora ele tivesse preso em grilhões, mas ele era livre porque ele tinha Jesus Cristo e ele era salvo na pessoa de Jesus Cristo. Tem uma oração comunitária, que era a prática da igreja primitiva, e também uma oração específica. Nós precisamos ter um alvo naquilo que nós queremos, de dizer diante de Deus, de colocar diante de Deus, até como a igreja faz ainda hoje e continuará fazendo, que é fazer campanhas. Isso aí é louvável, é algo que nós podemos estar unânimes e ter, nessa unanimidade, ter essa especificidade de algo que nós precisamos buscar do Senhor nas nossas vidas, que é as nossas vitórias, nossas guerras, nossas batalhas, que o Senhor nos ajuda. Orações específicas de 1 Coríntios 4:10 fala de um exemplo de Jabes que invocou a Deus para largar as fronteiras e foi atendido. Em 1 Samuel 1:27, a oração de Ana para ter um filho, então o Senhor lhe deu Samuel. Vamos finalizando aqui que Lucas nos dá exemplo claro do que é uma oração específica e fervorosa. Então vocês viram esse exemplo que Lucas deu aí quando ele escreveu Atos dos Apóstolos, falando sobre a libertação de Pedro. Aplicação pessoal. Oração é a expressão da comunhão com Deus. Ela sustenta nossos irmãos em Cristo em meio às dificuldades e sofrimento. Como vai a sua vida de oração? Então fica essa pergunta. Não responda para que alguém possa ouvir, mas responda para você mesmo. Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem exercitado a sua fé através da oração? Eu agradeço a esta oportunidade, que Deus possa abençoar a todos, que essa palavra ela tenha ficado no meu coração e no seu coração.